Vamos ler, meus irmãos, essa passagem. Diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Amém, meus queridos? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Acabamos de participar dessa ceia. E o faremos, Senhor, até o dia em que tomarmos, ó Pai, quando estivermos na Tua presença para sempre, Senhor. A Tua mesa, Senhor. Pai, a Tua palavra, nesse momento, Senhor Deus, que tem despertado a nossa fé, é por meio do Evangelho, Senhor, que o Senhor chama a salvação, um povo, e essa palavra, ela é a mesma que nos edifica. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, mais uma manhã, com mais uma porção do livro de Atos, ó Deus, que foi escrito por homens inspirados por Ti e para a edificação da Tua igreja e com o propósito de nos anunciar a Cristo Jesus e a nos mostrar a vida mais agradável a Ti, como nós podemos Te servir e Te agradar, Pai. Que o Senhor nos oriente cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Um pastor chamado Martin Lloyd-Jones, a quem eu recorro, já recorri várias vezes, ele foi um pastor falecido, ele pastoreou durante muitos anos uma igreja lá em Londres, só que antes do ministério, Martin Lloyd-Jones ele era médico, e aí ele cuidava dos pacientes, e aqueles pacientes que chegavam numa situação assim muitas vezes deplorável, quase, morrendo, e Lloyd-Jones, ele com todo o afinco, com toda a competência e lançando mão de todos os recursos da medicina, ele empreendia esforços para que aqueles pacientes pudessem ser curados. E ele presenciou muitas pessoas sendo restauradas. Só que uma coisa inquietava Lloyd-Jones, que era o fato de que aquelas pessoas, muitas daquelas pessoas que chegavam ali às suas mãos e ficavam sob seus cuidados médicos, que estavam quase à morte, elas depois que ficavam curadas e sua saúde era restaurada, elas voltavam a ter uma vida de uma prática de pecado. E aquilo incomodava muito o Dr. Lloyd-Jones, porque ele dizia: nossa, o que pode realmente, de fato, e o maior problema do homem não é a sua saúde ou a sua falta de saúde. O maior problema do homem é a falta de Jesus. E aí Deus se utilizou disso para chamá-lo ao ministério pastoral. E ele sempre se inquietava: eu queria fornecer às pessoas alguma coisa para além de uma cura física. Uma cura espiritual.
E aí ele foi chamado por Deus ao ministério pastoral, um ministério que ele passou várias décadas atuando com mesmo afinco, mas agora com um poder do Espírito Santo por meio da palavra salvando. E ele experimentou esse poder de Deus através da salvação de pecadores. Veja que, meus irmãos, nós estamos no capítulo de Atos, no capítulo 9 de Atos, e a gente vai acompanhar aqui 2 milagres. Um milagre, primeiro, de uma cura física, alguém que estava enfermo, se você olhar aí, a cura de Enéas. E depois, no versículo 36, nós vamos ver sobre a ressurreição de Dorcas. 2 grandes milagres, mas que não têm um fim em si mesmo. E aqui eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia nos mostra de maneira geral, é que tudo deve apontar para o Evangelho. Nada sem o Evangelho, tudo pelo Evangelho. Porque, afinal de contas, o grande propósito de Deus a nos revelar seu Filho, a nos dar o seu Filho, o propósito da morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição, não foi meramente para nos restaurar de uma doença física. Ele o pode fazer, mas seu grande propósito é o quê? Fazer com que pecadores que estão destinados à morte eterna, ao inferno, possam ser salvos. E é esse o propósito também aqui. Lucas ele vai nos mostrar que todos esses milagres aqui que estão acontecendo, não somente estes, mas aqueles que já foram acompanhados por nós aqui, eles têm um propósito de mostrar a glória de Cristo. Tudo pelo Evangelho, nada sem o Evangelho. Meus irmãos, eu quero mostrar aqui 2 coisas que nós percebemos, ou algumas coisas que nós percebemos, que é um milagre e um milagre maior. Uma boa obra e uma obra maior. Uma ressurreição e uma ressurreição superior. Veja que a primeira coisa que nós percebemos aqui é essa incursão de Pedro, voltando à narrativa que ele já tinha, desde alguns capítulos atrás, de certa forma, Pedro ele sai de cena e Paulo ele começa a atuar aqui com certo protagonismo. Nós vimos no domingo passado, eu ia dizer a ressurreição de Saulo. Eu estaria errado em dizer isso? Não, foi a ressurreição espiritual de Saulo, né? Foi a regeneração de Saulo, a conversão, a forma como a igreja o abraça, a forma que ele está inserido dentro do contexto da igreja e como o evangelho fez parte ali de toda a sua pregação. Veja que agora Pedro volta à narrativa, porque no versículo 32 vai nos dizer, passando Pedro por toda parte. Esse é o propósito de Atos dos Apóstolos, né? Mostrar o evangelho se expandindo, o evangelho atuando, o evangelho atravessando fronteiras e salvando pessoas. E aqui é interessante que é uma espécie de preparação para o que nós veremos no capítulo 10, que é o quê? Esse evangelho invadindo o mundo gentil, de fato, com um dos eventos assim mais marcantes do livro de Atos, que é a conversão do centurião Cornélio. E Pedro, ele vai ter o Espírito Santo desce sobre os gentios, né? Por intermédio de Pedro, Pedro está ali e ele vai participar desse momento muito singular, especialmente para Pedro, que ele está atuando na expansão da igreja, de fato, na pregação do evangelho, mas me parece que para Pedro essa questão ainda não estava tão clara, ele não tinha consciência das implicações dessa expansão do evangelho. É um cristianismo até então muito arraigado ao judaísmo, ele nasce do judaísmo, não é? Mas aí é justamente no capítulo 10 que a gente vai ver esse despertar de Pedro, por assim dizer. Mas veja bem, o que é que Pedro estava fazendo? Pedro estava passando por toda parte. Com qual propósito? Como apóstolo e pastor daquelas igrejas, ele tinha a missão de supervisionar, de orientar e de edificar o povo de Deus. Em muitas Bíblias a gente encontra um mapa da expansão da igreja. Não sei se você tem alguma Bíblia, você já percebeu que tem um mapinha lá atrás. Nem sei se essa tem, acho que não tem não. Mas geralmente, alguém tem uma Bíblia aí que tem um mapinha? Lá atrás. Aí tem um mapa lá do Israel, né? Lá do Antigo Testamento, não é isso?
Aí tem o quê? Quando chega, aí o mapa da Palestina, tem um mapa da Palestina? Tem o mapa da Palestina dos tempos de Jesus. Aí depois desse mapa tem o quê? Primeira viagem de Paulo. Isso é intrigante. Isso é intrigante por quê? Porque dá-se a entender que a expansão da igreja ela começa onde? Em Antioquia da Psídia. Mas sabe, é como se essa edição desses mapas não considerasse a estrada para a Pedra d'Água, presbítero Silvio. Né? Ela pega as vias principais, os pontos principais, segundo, né, o entendimento da história das missões. Todavia, irmãos, essas estradas que estão aqui nas margens das rodovias, elas são importantíssimas, porque tem gente lá, ainda que nós não percebamos, isso não passa despercebido pelo Espírito Santo. E é por isso que ele começa a traçar a história e a expansão da igreja antes de Antioquia, não somente com o protagonismo do apóstolo Paulo nas suas 3 ou 4 viagens missionárias, mas bem antes. É por isso que a Bíblia, Lucas está registrando aqui a existência de outras vias, de outros locais onde o Espírito Santo está atuando. Por isso o texto vai nos dizer que Pedro estava passando por toda parte. Percebamos que aquele roteiro que eu já tenho falado para os irmãos, geralmente falo todas as vezes que estou expondo Atos, quando diz lá no versículo 8 do capítulo 1, vamos ler juntos? Acho que esse versículo aqui é importante para nós percebermos a atuação do Espírito Santo e para nós percebermos também a geografia do Espírito Santo aqui. A missão, né? Cristo como Salvador do mundo. Vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A última vez que Pedro tinha sido citado, ele estava em Samaria. E agora, o evangelho continua a se expandir, né? Está indo até os confins da terra. É certo que está ali nos arredores, vai falar de 2 regiões aqui, chamadas Lida e Jope. Elas ficavam na região litorânea do mar Mediterrâneo. E Cesareia ficava a 63 quilômetros dali. Filipe, lembram de Filipe? Não faz tanto tempo que a gente falou sobre Filipe, né? Sobre o diácono Filipe, que ele tinha saído de Jerusalém, tinha ido para Samaria, e ele tinha ido para essa região aqui do Mediterrâneo, Cesareia. Ao que tudo indica, Filipe foi um plantador dessas igrejas aqui. A igreja ela se expandia meio que naturalmente, estava no DNA da igreja a expansão. No versículo 31 do capítulo 9, diz lá que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Essa igreja ela tinha paz, uma relativa paz. Por que relativa paz? Porque ela estava sendo perseguida, né? Mas, pela providência de Deus, ela teve essa relativa paz na Judéia, Galiléia e Samaria, e esse ambiente era muito favorável para haver uma expansão. Perceba que um dos grandes prejuízos de uma igreja dividida é o quê? A falta de visão missionária. Ou, às vezes, quando há uma visão missionária, não é tão missionária assim, é mais um proselitismo, um sectarismo, uma divisão. Não é? Então, ela não cresce de maneira saudável. Não é verdade? Ela cresce por intriga, por picuinha, ou por isso, por aquilo. E aqui a gente vai ver um crescimento saudável da igreja. Ela tinha paz e ela foi crescendo. Ela se expande e a maioria dessas igrejas que vão surgindo, elas são oriundas de onde? A gente está antes de Antioquia, né? A gente está antes dessa agência missionária, grande agência missionária do Novo Testamento. Eu pergunto, como é que essa igreja se expandia? Filipe estava pregando, mas vocês lembram do evento lá de Pentecostes, onde estavam representados ali
pessoas de vários lugares. Então, a partir do momento que elas foram para Pentecostes e voltaram para as suas regiões de origem, o que é que elas faziam quando chegavam lá? Elas pregavam o evangelho. E aí a igreja se expandia, a igreja crescia, a igreja chegava a outros lugares. Lida aqui ficava na rota comercial, 40 quilômetros de Jerusalém. E aqui Pedro começa a falar de Enéas. Mas antes disso, diz assim, ó, desceu também aos santos que habitavam em Lida, mostrando aqui essa questão da igreja, né? E como é que a igreja é chamada? Os santos, né? A marca da igreja é justamente essa santificação em dois aspectos. A igreja é santa porque ela foi separada, ela foi redimida, e ela também é santa porque ela é chamada à vida de santificação, de crescimento na fé. Eles são identificados aqui como santos, não é? Isso é muito precioso. Os santos que habitavam ali. Lembremos que o termo cristãos vai aparecer mais na frente, lá no capítulo 11, está pertinho, mas antes eles eram chamados, né? Como era que os apóstolos se portavam, se referiam. Lucas está se referindo à igreja como o quê? Como santos. Essa é a marca da igreja. Essa é a identidade da igreja. Irmãos, no verso 33, o texto vai nos dizer: encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Não sabemos se esse Enéas ele era alguém já convertido ou não. Ele tinha esse problema, estava passando por esse problema já há 8 anos, e a gente pode pensar na situação semelhante lá na época de Jesus, né? Alguém no estado deplorável, na sua cama, que não era uma cama como a gente pensa, confortável, mas uma espécie de maca, né? 8 anos nessa situação. E o texto vai continuar a nos falar desse evento. Pedro o cura, em nome de Jesus. O interessante é que Enéas, o texto não nos revela se Enéas creu, né, ou teve fé. Assim, em alguns momentos nos milagres de Jesus, vai mostrar que a pessoa ela teve fé, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Em outros momentos, não. Mas o propósito do Senhor aqui, através da vida de Pedro, era não somente operar um milagre, mas lembre, um milagre superior, um milagre maior. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Aqui, Pedro, ele, na autoridade do nome do Senhor, revestido pelo Espírito Santo, e dentro de um contexto assim peculiar na vida dos apóstolos, na vida da igreja, onde os milagres eles tinham esse propósito de apontar para o Jesus Cristo. Lembra, o evangelho é superior, nada sem o evangelho, é tudo para o evangelho. E aqui Pedro, na autoridade do Espírito Santo, e em nome de Jesus, ele ordena, né, essa autoridade: levanta-te, Enéas. Essa foi uma marca do ministério de Pedro. Pedro não está aqui em busca de protagonismo, mas ele tem ciência, ele sabe quem está lhe usando. Quando Pedro e João, lá no capítulo 3 de Atos, eles curaram o coxo que estava à porta do templo, ele disse assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E antes disso ele diz assim: eu não tenho nem prata nem ouro. Né? Mostrando que da parte dele, não tinha nada para oferecer, mas como um mendigo que recebeu algo da parte do Senhor, agora ele reparte. Quando vai a Cesareia e se encontra com Cornélio, isso a gente vai ver no capítulo 10, eu estou adiantando aqui, no versículo 26. Quando Cornélio, um homem justo, se encontra com Pedro, e o nome de Pedro afamado por causa desses grandes feitos, veja que a gente está aqui, ele opera um milagre de cura, daqui a pouco a gente vai ver que ele opera outro milagre superior, que é o que? A ressurreição de Dorcas, e essa fama se alastra, a fama de Pedro. Mas quando ele chega a ter encontro com Cornélio, sabe o que é que Cornélio faz? Se ajoelha nos pés de Pedro. E todo crente deve se sentir incomodado com qualquer suposta tentativa de receber adoração.
E Pedro se inquieta com aquilo e diz a Cornélio: ergue-te, eu também sou homem. Mostrando para Cornélio e mostrando para os demais, dizendo assim: eu sou pó, o nome de Cristo deve ser glorificado. A mesma autoridade que a igreja tem para dizer levanta-te e anda, no poder do Espírito Santo, no que concerne a salvação, é a mesma igreja que deve dizer humildemente: levanta-te, não se proste diante de nenhum homem. Nenhum homem. Porque é muito tentador isso. Né? Imaginemos se Pedro tivesse tido uma postura diferente e tivesse tido uma tentativa, tentasse roubar a glória de Deus. Veja como o evangelho ia sofrer o dano. Certamente Pedro também sofreria o dano. Eu me lembro de 2013, quando Paul Washer esteve aqui na Consciência Cristã, e ele tocava muito nesse assunto, né? Ele tem uma postura muito pessoal, de acho que era não tirar fotografias ou dar autógrafos, aplausos, né? E ali, na ocasião, ele exortava a igreja quanto a essa questão. Dizer assim, olha, toda glória deve ser dada a Deus. Se a gente roubar a glória de Deus, certamente o Senhor nos tira de cena. Aí ele diz, vocês querem que eu morra? Né? Pedro ele tem consciência disso, de maneira muito madura. Quando ressuscita Tabita, que é Dorcas, ele faz com que todos saiam do recinto. Ele vai estar ali numa casa, e quando ele vai orar, e primeiro ele se ajoelha, né? Ele se ajoelha. Aliás, primeiro não. Ele manda todo mundo sair, depois se ajoelha. Quando ele faz que todo mundo saia daquele lugar, ele também, de certa forma, está mostrando que não queria glória para si. Ele entende que não é ele. Tudo é pelo evangelho, nada sem o evangelho. Ele não queria fazer uma espetacularização da fé. Essa palavra ela é tão comum nos nossos dias, a espetacularização da fé, né? Onde há certos movimentos evangelicais que colocam um ministério de cura ou de suposta cura com um certo com a ênfase maior, e o grande problema não é somente a ênfase maior, é que o evangelho ele acaba sendo ofuscado. O evangelho ele não é propagado. E às vezes a pessoa em si que é exaltada. Imaginemos lá em Jope, né, onde nós estamos, em Lida, uma placa lá da igreja de Pedro, o apóstolo Pedro, e uma foto de Pedro lá na porta da igreja. Que coisa inimaginável, né? Pelo contrário. Pedro diz assim, levante-se. Toda glória deve ser dada ao Senhor. Aqui, a gente precisa entender o propósito do nosso ministério. Por que fazemos o que fazemos ou para quem fazemos o que fazemos? É o quê? Tudo para a glória de Deus. É verdade que, às vezes, um reconhecimento não faz mal a ninguém. Se você quer reconhecer o trabalho do irmão, reconheça, dando glória a Deus. Mas você que talvez tenha essa carência, ou sinta essa necessidade de ser reconhecido, ou talvez assim, poxa, ninguém reconhece o trabalho que eu faço. Lembre-se disso, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. O que é que ocorre? Um milagre, né? Ele diz, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Isso tem um paralelo muito direto com os milagres de Jesus, né? Quando os coxos, eles saltam, né? E eles imediatamente são curados ali. Às vezes o Senhor Jesus, ele operava milagres em 2 tempos, né? No episódio lá daquele cego, que ele faz um lodo, né? Uma meleca, botou no olho do indivíduo lá, e quando Jesus pergunta, você está vendo? Ele disse, eu vejo pessoas como árvores. Aí, não, calma, deixa eu ajustar aqui seu grau. Aí está no oftalmologista, né, fazendo exame, aí o negócio está meio embaçado. Não. Que letra é essa? Ai, um dia desse eu estava com... Aí vou lembrando, né? No oftalmologista, e estava lá um cachorro, e era com o Heitor, né? E o médico perguntou, que bichinho é esse, Heitor? Ele disse, um pato.
Não, deixa eu ajustar aqui esse negócio. Deixa eu ajustar esse negócio. Mas aqui foi um milagre imediato, como Jesus operou tantas vezes. E ele se levantou. Esse foi um grande milagre, de fato. Esse, como eu estava falando para vocês, há um ministério de cura muito estrito para a visão dos apóstolos, mas há também o dom de cura. Né? Alguns crentes, eles creem na continuidade dos dons, outros creem na descontinuidade dos dons. Para além de qualquer discussão, o que precisa ficar claro, o que nós precisamos crer é que o Senhor Deus continua o mesmo, né? Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para fazer da maneira que lhe apraz. Os braços do Senhor não estão encurtados. Ele pode fazer. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Talvez você está aqui nessa manhã e já tenha sido um alvo desse milagre. Você talvez já tenha experimentado algum tipo de cura. Por exemplo, uma mulher que é estéril. E aí Deus concede o dom de ter filhos. Né? Tem gente na nossa igreja que tem esse problema. E Deus concedeu essa graça. Eu me lembro particularmente de um problema que eu tive na adolescência. Eu tive um problema muito sério. E eu passei alguns dias internados, foi antes da conversão, na minha pré-adolescência. 12 para 13 anos. Aos 13 anos eu fui convertido, chamado pelo Senhor. Eu me lembro que ainda adolescente, por volta dos 14 anos, eu comecei a sentir os mesmos sintomas. E aquela foi uma experiência muito difícil, né? Não só para mim, mas para os meus pais. E aí eu me lembro que eu orei, me tranquei no banheiro e chorei. Disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor puder me curar, não permita que eu tenha de novo essa crise, né? E eu estava com dor de cabeça, assim, não era uma dor de cabeça normal, eu sabia dos sintomas do problema que eu havia tido, e aí eu dormi. Quando eu acordei, para minha surpresa e incredulidade, eu não estava sentindo mais nenhuma dor de cabeça. Eu não creio em coincidências, né? Não sei se você crê, eu não creio. E assim já faz tantos anos, por volta de 20 anos, né? Eu creio que foi o Senhor que ouviu a oração de um pobre pecador que não sabia nem orar direito, foi no início da minha conversão. Talvez você tenha tido esse tipo de experiência, né? Há pessoas em nossa igreja que foram curadas de câncer. Crianças que foram desenganadas pelos médicos. Eu conheço várias histórias e eu não atribuo a outra pessoa. Eu atribuo ao acaso essas coisas. Eu não posso atribuir. Há um Deus que rege as nossas vidas. Agora, a nossa fé não pode depender dessas coisas, né? Nós sabemos que há mulheres que são estéreis que nunca vão ter filhos. Há pessoas que falecem de câncer. Há enfermidade que pode voltar. A minha fé não está atrelada a essas coisas, porque eu sei que há um milagre superior. E qual é o milagre superior? Olha o versículo 35. Viram-nos todos os habitantes de Lida e Sarona, que é a região, os quais, o que, irmãos? Se converteram ao Senhor. Qual é o milagre superior aqui? Conversão, é a salvação. Né? Há pessoas que experimentam uma cura, seja por meio extraordinário, seja por meio de um tratamento, por meio de um medicamento, mas assim como Martin Lloyd se inquietou lá antes de ser chamado para o ministério pastoral, que as pessoas se recuperavam e voltavam a pecar. Mas eis o grande milagre aqui. Eis o grande milagre, que é o quê? A salvação, a regeneração. Essa é uma obra superior. Lembremos que no céu, que pessoas, irmãos nossos, podem morrer enfermos, talvez a gente seja cometido de uma doença fatal e a gente venha a falecer, mas o grande milagre nós já tivemos, essa grande experiência de salvação, né? O Senhor já nos redimiu. E se você está enfermo nessa manhã, sofrendo e talvez inquieto, você queria ficar curado, mas se você tem a Cristo Jesus, você já tem tudo. Quando o apóstolo Paulo ele foi acometido de uma doença de um espinho na carne, né? Um espinho na carne, ele orou ao Senhor.
3 vezes, em 3 ocasiões. E qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Veja que o propósito do Senhor era maior, né? Deus, na sua soberania, às vezes nós não vamos ficar curados, mas a graça do Senhor nos basta. Mas às vezes, pelo propósito de Deus, a gente também pode ser curado. Deus, ele tem seus planos. Mas se o Senhor já nos encontrou, esse é o milagre superior. Não ande com vergonha. Às vezes nós ficamos com vergonha porque estamos enfermos, né? Há algumas enfermidades decorrentes do pecado, em algumas ocasiões. Mas muitas vezes é um espinho na carne, né? E às vezes nós andamos assim meio que envergonhados. E esse teu Deus, onde está? Né? Parece que a mulher de Jó está em todas as esquinas, né? Cadê esse teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Devemos exaltar esse Senhor, independentemente da sua situação, da nossa situação. Nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, pois um milagre superior nos alcançou. Tem uma obra agora e uma obra superior. Em Jope havia uma discípula, por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Veja uma mulher piedosa agora em cena. Veja que Dorcas, ela era uma discípula. Essa é a única vez no Novo Testamento que essa palavra discípula vai aparecer, né? Essa marca, essa característica dessa serva de Deus chamada Dorcas, que atuava lá em Jope. Sabe que Jope é conhecida lá no Antigo Testamento por ter sido aquela rota de fuga de Jonas? Aquela rota de fuga onde Jonas foi para o porto e dali ele pegou um navio para Tarsis. Agora Dorcas está ali, o evangelho chega até ela e o que é que ocorre? Ela tinha um ministério atuante. Se você perceber aqui no versículo, ela acaba falecendo, e no versículo 39 nos mostra o ministério de Dorcas. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então veja que Dorcas era uma pessoa que certamente tinha uma condição financeira, uma boa condição financeira, tinha posses e usava esses recursos para fazer caridade. Ela costumava fazer túnicas e vestidos para as viúvas. Veja, ela era costureira. Veja que o ministério, o reino de Deus, ele não é composto somente pelas pessoas que pregam, pessoas que dão palestras ou estudos, ou presidem algum departamento, ou têm algum cargo na igreja, não. Né? Nós lemos um texto aqui falando dos dons, da diversidade dos dons no começo, né? E aqui a gente vê essa multiforme graça do Senhor agindo na igreja. A igreja de Cristo, ela tem, né? Ela é recipiente de vários dons e com esses dons ela pode servir. Veja que Dorcas aqui ela tem um ministério assim importantíssimo para além do púlpito. É por causa do evangelho que ela faz essas coisas. É por causa do evangelho que ela faz o que faz, esse ministério. E veja, isso nos dá um estímulo para que a gente tenha esse entendimento e possamos chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero te servir. Em qualquer lugar, qualquer posição é um lugar de honra quando nós fazemos parte do reino de Deus. Servir. Eu pergunto a você, Dorcas costurava. Lembrei do CAEP com o nosso artesanato aqui, né? Veja quantas áreas você pode desenvolver. Aqui não está nem dizendo que tinha um ministério na igreja, que às vezes a gente atrela também a questão do ministério da igreja. É importante, né? É o corpo. Mas aqui ela tem esse trabalho de maneira tão efetiva, tão graciosa. O que é que ocorre com essa mulher tão trabalhadora, tão útil à igreja de Cristo?
verso 36, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, e aqui tem essa importância o que Tiago vai nos mostrar, não é? Que a fé, ela sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. E só as obras sem o evangelho também não serve para nada. Se a nossa boa obra não for conduzida pelo evangelho, ela não serve para nada. Aliás, eu estou enfatizando porque eu estou falando de algo superior. O que é que eu estou falando aqui? O que é superior? Salvação, o evangelho. Se o que eu fizer um ateu puder fazer da mesma forma, então tem alguma coisa estranha. Um pastor, ele pregou um sermão e ficou muito animado, porque no final desse sermão, ele recebeu um elogio. Ele disse, mas que sermão maravilhoso! E aí ele ficou todo empolgado, mas depois ele ficou entristecido, decepcionado. Ele disse, esse foi o pior sermão da minha vida, porque ele tinha recebido um elogio de um judeu. Ele entendeu. Então, no meu sermão, Cristo não foi anunciado. E se qualquer coisa que fizermos não encaminhar para o evangelho, não promover a glória de Deus através da salvação, através da pregação, se o que eu vou repetir, se o que eu faço, um ateu pode fazer, qual a diferença daquilo que eu faço? Se não Cristo, se não o evangelho, se não anunciar as boas novas. Qual é a obra superior aqui? Vai ter uma obra extraordinária, que é uma salvação, uma ressurreição, né? Mas veja só. Ora, aconteceu que naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Mas está havendo uma mulher tão atuante, uma bênção para a igreja do Senhor. Ela era um destaque na SAF aqui. Todo mundo gostava dela. O que é que ocorreu? Ela acabou falecendo. A Bíblia não vai dizer qual foi o problema dessa mulher. Vai dizer que depois de a lavarem, puseram-no no cenáculo. Era um costume tanto dos gregos quanto dos judeus de lavarem o corpo dos mortos e puseram-no no cenáculo. Às vezes, era comum que as pessoas fizessem uma cobertura na sua casa. E ali elas iam dormir nas noites do verão, né? Aquelas noites daquele calor lá, quando o ventilador não resolve, né? Se você não tiver ar-condicionado. E também eles faziam festas, encontros sociais. Ela foi levada para o cenáculo, na verdade, o seu corpo. É isso que Lucas está nos enfatizando aqui. Puseram-no no cenáculo. Versículo 38. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Para não ser uma fake news, né? Eram 2 pessoas e servia como testemunho, reforçava o testemunho. Então ele entendia que aquilo de fato tinha ocorrido. Não demores em vir ter conosco. Lembram lá de um episódio no ministério de Jesus, onde alguém morre e uma certa Marta e Maria pedem para que Jesus venha ter com eles lá em Betânia, né? E dizendo assim, venha logo, porque Lázaro está à morte, né? As portas da morte. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, estou no versículo 39. E todas as viúvas o cercaram, como eu já li, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mais uma coisa aqui interessante é a gente entender o peso da nossa vida, né? Aquilo que nós deixamos como legado, a marca da nossa existência, que encaminha para o Evangelho e que de fato não foi uma vida voltada para si, não foi uma vida egoísta, mas foi uma vida atuante, alguém que se colocou na presença do Senhor Jesus. Quais são essas obras que ficam, né? No versículo 40, diz assim, mas Pedro, tendo feito sair a todos, eu já adiantei alguma coisa sobre isso, né? Pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, porque Lucas enfatiza aqui o corpo? Porque é um testemunho, né? Como de fato ele dissesse assim, ela estava morta, é o corpo que está ali. E aí ele diz, Tabita, levanta-te.
ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Que grande milagre. Que coisa maravilhosa. Não sei se vocês já foram testemunhos de um milagre como esse, né? Já foram testemunhos de um milagre como esse, de uma ressurreição, não é algo comum, né? Durante um tempo de um ministério, eu estava durante o tempo de ministério no campo missionário, eu estava uma pessoa estava enferma, o irmão da igreja me chamou para orar por essa pessoa. Enquanto a gente estava orando, aí aquele costume romano, né? Acho que é colocar uma vela na mão da pessoa que está morrendo. Eu não entendia isso. E depois que eu orei, aí começou aquele movimento estranho na casa e tal. Aí o irmão que tinha me levado para lá me tomou pelos braços e disse: pastor, vamos embora. Aí essa pessoa faleceu. Aí depois ele me chamou para orar por outro. O mesmo irmão. Aí eu não sei, com pouco tempo essa pessoa faleceu também. Aí chegou para mim e disse: pastor, não vou levar o senhor para orar por mais ninguém não, viu? E eu passei a ameaçar a igreja: olha, se você não se comportar direito, eu vou orar por você. Mas veja que não é algo comum, né? Isso ocorrer. E aqui ele vai dizer, e versículo 42, e dando-lhe a mão, levantou-a. Ela ressuscitou de fato, né? Ele dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Veja que coisa linda essa cena aqui. Dando-lhe a mão, levantou-a. E essa é uma expressão que o Evangelho deve fazer, né? Quando a gente pensa na restauração. A obra de regeneração, lembra que eu estou falando de um milagre superior aqui? É um milagre superior. Aqui tem o quê? Um milagre extraordinário. Quando ele dá a mão, isso mostra muito, simboliza muito a ação da igreja. Qual é a ação da igreja? A gente não tem poder para salvar ninguém. Não é verdade? Mas nós somos chamados por Deus a dar a mão àqueles a quem Deus ressuscita. E a igreja abraça. E a igreja levanta. E é isso que está ocorrendo aqui. No versículo 42, é o milagre superior. Vamos ler juntos? Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Veja, quando isso se tornou conhecido, não foi para a exaltação de Pedro, mas o evangelho se tornou conhecido e muitos creram no Senhor. Esse é o propósito máximo quando nós pensamos na ressurreição, quando nós pensamos no milagre. A pessoa pode ter sido ressuscitada, mas se essa pessoa não foi convertida, ela voltará à sepultura e ela se erguerá para o juízo eterno. Mas se essa pessoa morreu em Cristo, ela será ressuscitada para a vida eterna. E essa é a grande bênção. E esse é o grande milagre do Evangelho. Há um certo ceticismo em relação aos milagres, e certo autor disse o seguinte: a fé cristã está alicerçada na encarnação e ressurreição de Jesus, ambos eventos miraculosos. Nossa própria fé é um milagre, visto que não deve sua origem a nenhuma explicação natural. Que interessante isso, né? Quando a gente pensa na encarnação e ressurreição de Jesus, são dois eventos, dois milagres. A encarnação de Jesus é um milagre. A ressurreição de Jesus também é um milagre. Veja que a nossa fé, ela está pautada em milagres. O novo nascimento aqui não é algo natural, é algo sobrenatural. Portanto, é um milagre, visto que não deve sua origem a nenhuma explicação natural. Ou seja, o cristianismo, o cerne do cristianismo, ele está pautado em um grande milagre. A encarnação de Jesus, a ressurreição de Jesus e o novo nascimento, que só pode ser operado de maneira extraordinária. Não é um convencimento cognitivo, intelectual, ou uma persuasão meramente humana. É o próprio Espírito do Senhor operando em nossos corações, irmãos. E esse é um grande milagre. Não é obra de homem, não é obra da igreja,
mas é obra do Espírito Santo. A gente pode pensar aqui nos efeitos danosos do pecado, que nos trazem o quê? Doenças e mortes. Tudo isso que ocorre, a necessidade dos milagres aqui, ela é decorrente da queda, porque há doenças, há enfermidades, por causa da nossa condição. Mas aí nós percebemos esse poder restaurador do Senhor. Paulo Anglada diz assim, que a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas apontam para a obra regeneradora do Espírito de Cristo, pela qual ele vivifica mortos espirituais, levantando-os da condição de incapacitação espiritual em que se encontram, como consequência da queda e do pecado. A ressurreição, portanto, é um evento que marca a nossa história, pois Cristo ressuscitou dentre os mortos e nele a morte ficou para trás. A morte não tem a última palavra. Às vezes nós andamos com medo, né? Da morte. Da nossa morte, da morte dos nossos entes, mas se estão em Cristo Jesus, essa morte ficou para trás. A irmã Raimunda, ela morreu aos 95 anos, né? E a morte estava só de brecha, né? E a irmã Raimunda pensando que, né, ia enganar a morte. Ela não pensava, ela morreu em Cristo Jesus. Mas creio que foram 90 e tantos anos a morte passando assim, ó, só de butuca. Você tem quantos? 20 e poucos anos, pois a morte está olhando para você, viu? Você tem 30 e poucos anos, a morte está olhando para você. Você tem 40 anos ou 40 e poucos, a morte está olhando para a gente. Você tem 50 anos, a morte está brechando. Mas sabe quem está brechando a morte? É Jesus Cristo. Ele fica só de butuca olhando para a morte. O último adversário, ele foi vencido na cruz. O último adversário será vencido no último dia. Quando o Senhor Jesus der uma ordem para a sua igreja, levanta-te para nunca mais voltar. E é pelo poder do Evangelho que nós já experimentamos a ressurreição espiritual. Pelo poder do Evangelho e pelo poder do alto, experimentaremos a ressurreição do corpo e da alma. A ressurreição do corpo. Estaremos para sempre com o nosso Salvador. Há algo que é superior aqui. O Evangelho é superior. Porque só o Evangelho pode salvar. Há muitos charlatões aí fora, com a pseudo-magia, falando sobre certas curas e milagres. Eu não estou dizendo daquelas que são operadas genuinamente pelo Espírito Santo, mas muitas dessas que é só espetacularização. Há até de outras religiões que também falam, né, propagam uma certa cura. Mas só o Senhor Jesus é capaz de salvar. E essa é a nossa grande esperança. Glória ao Senhor, que Ele é superior. Glória ao Evangelho, que nos mostra Cristo Jesus e nos aponta para a salvação. Você crê nisso? Essa palavra é para a gente crer, confiarmos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Larissa ia falar, né? Sobre... Graças a Deus, graças a Deus. Sim, foi mesmo. Passamos várias semanas orando, eu creio, né? Amém. Amém. Ela tá... Um grande milagre, para a glória de Deus. Uhum. Louvado seja Deus. Que eles tenham um encontro com Cristo. Esse último eu sei que ele é crente, né? Não sei sobre a sua tia também, né? Louvado seja Deus. Já tinham sido ressuscitados, viu? Porque estavam mortos em delitos e pecados. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar um hino ao nosso Deus? Temos tempo aí para cantarmos. Não sei. Pronto.